tudo bem? Meu nome é Sheila Marques, eu sou membro do Clube de Leitura Távola Redonda e muito bem-vindos ao nosso canal. Quem já conhece, ótimo. Quem tá vindo agora pela primeira vez, não deixa de conferir os outros vídeos aqui. Todos embasados em leituras feitas no nosso Clube de Leitura, que, por sinal, se reúne uma vez por semana aos domingos. Atualmente está sendo aos domingos, tá? Pelo Google Meet, de 8 às 9 horas, de 20 às 21 horas. Sejam muito bem-vindos. Se quiser entrar em contato com a gente para fazer uma leitura, para entender um pouco como funciona isso, que a gente lê, a gente teatraliza um pouco, mesmo que nós não sejamos atores, mas cada um faz um personagem e a gente vai se entendendo e compondo, tecendo, né, essa imersão, né, nessas obras literárias. O último que nós lemos, eu tô gravando hoje, vou já dizer, vou gravar hoje um livro muito especial para nós, mas nós terminamos recentemente Frankenstein. É um livro riquíssimo, que vai render muito. Eu tenho que segurar, porque eu falo muito, sabe, gente? Eu tenho que segurar, porque são muitas nuances, muitas reflexões, e o interesse do Clube de Leitura também é focado na questão comportamental. Ou seja, esses personagens representam comportamentos nossos de cada dia. Então, aprendemos com eles, refletimos o nosso próprio padrão comportamental. Ou seja, é uma literatura-terapia, né? Uma leitura-terapia. A gente vai aprendendo, vai questionando, vem de um contexto de época, a gente não pode desvincular um contexto de época, tá bom, gente? Pra gente não ficar com uma visão preconceituosa. Temos que levar em consideração o tempo em que essa obra foi escrita, tá bom? Porque se for falar em preconceito, vemos um mundo polarizado, né? Uma sociedade polarizada, entre os que defendem, com certeza, as melhorias e os que resistem. E é isso. Agora vamos lá, vamos começar. Imagina uma pessoa que vive no subterrâneo a vida inteira. Imagina isso acontecer em um teatro lindo, onde se reúnem pessoas de grande poder aquisitivo, onde a cultura, a arte estão ali reunidos. Pessoas realmente de bom gosto, elegantes e que buscam arte, que vivem isso, que apreciam, mas que por trás dessas cortinas, por trás dessas luzes, tem um ser misterioso que transita entre o encanto que gera o encanto e o assombro. Gente, alguém já entendeu de quem eu vou falar? Alguém já entendeu quem é que vive o subterrâneo em um teatro belíssimo? Sim, o livro hoje também é o nosso queridinho, tá? O Fantasma da Ópera. Ele é a essência de toda essa obra magnífica e com todas as reflexões que merece. Quem escreveu essa obra atemporal foi Gaston Leroux. Ele era francês, como o próprio nome diz, Gaston. Aliás, alguém lembra desse nome Gaston? Alguma coisa? Alguém lembra aí algum personagem? Pois é aquele rapaz chato que ficava atrás da Bela, que na verdade não era o encanto, ele queria o troféu, né? Na Bela e a Fera, o Gaston. Gaston Leroux, ele era escritor e jornalista. Ele deixou o jornalismo para se dedicar à literatura. Ele se consolida como escritor policial, né, de suspense. Mas a obra dele, aqui colocou na imortalidade, foi o Fantasma da Ópera. Inclusive, ela pega por um estilo, um gênero literário chamado gótico, né? É uma literatura gótica. Tem a questão da investigação, sim, tem um suspense, mas ela é essencialmente uma obra gótica. E o que é literatura gótica? O primeiro romance gótico oficialmente da literatura se chama O Castelo de Otranto, de 1764, escrito por Horace Walpole. Ele é britânico. O interessante nisso é que era a época do iluminismo. Eu particularmente tenho um fascínio pela época do iluminismo, não é pela época, é por tudo, né? Levar o homem a pensar e se tornar detentor do seu destino, discutir, questionar, isso é fundamental para formar crítica, né? A sua criticidade. Isso é fundamental, que na verdade está faltando, né? Está faltando muito, por sinal, né? É necessário trabalhar isso para que cada um caminhe, descubra, reavalie, né? Enfim, o iluminismo é fundamental. Mas o Lawrence, ele escreveu na época, em 1764, né? Início da segunda metade do século XVIII, O Castelo de Otranto, que é uma história que envolve o sobrenatural, envolve fatos inexplicáveis, o oposto ele se contrapõe com o iluminismo, na verdade, né? Então ele leva todo esse questionamento e traz, né? Tem o mórbido, né? O gótico, o sombrio, o romance sombrio. Então tudo isso que envolve o romance gótico, ele vai colocar ali e vai servindo de inspiração para os escritores seguintes, né? É uma linha, é um gênero, né? E o Gaston Leroux, ele embarca, ele faz essa imersão e se notabiliza com o Fantasma da Ópera. Afinal de contas, quem é o Fantasma da Ópera?
Tudo começou com o nascimento de uma criança que veio com uma deformidade no rosto, né? Ele tinha um rosto, uma deformidade no rosto. E logo do nascimento ele foi rejeitado pela mãe. O pai era um pedreiro e nem chegou a conhecê-lo. Então os pais rejeitaram prontamente. A mãe ficou horrorizada, como ele relata no decorrer da obra, que ficou horrorizada ao vê-lo e o rejeitou, não quis cuidar do filho. E o pai nem chegou a conhecê-lo. Então ele passou a se esconder no decorrer do livro, por conta dessa deformidade, né? Daí a justificativa do uso da máscara, né? Quem assistiu o filme, que fica a dica preciosa, no final eu vou falar sobre esse filme, tá? Ele passou a usar essa máscara para esconder o rosto dele. A grande reflexão aqui, que foi o que me chamou muito a atenção nesse livro, como eu disse, nós trabalhamos muito essa questão desse viés do personagem, o que aprendemos, padrões comportamentais, leitura, terapia, né? Então, sobre mães que rejeitam os seus filhos, né? Essa parte é importante ser colocada, porque mais do que falar, até no ponto de vista de análise, do que ficar, um romance gótico, nossa, tem suspense, vai ter uma morte, né? Vai ter isso e aquilo, é realmente fascinante, mas tanto quanto a de importância é avaliar o padrão comportamental dessa mãe. A consequência dela ter feito isso com o filho marcou o destino dele, marcou como ele caminhou a vida, as escolhas que ele fez. Ele é um gênio, ele é brilhante, ele é magnífico em tudo que ele faz, mas ele nunca se libertou daquele primeiro momento da vida dele, que foi a rejeição materna, rejeição dos pais. Que isso fique a reflexão do que uma mãe pode fazer com o filho, com seus filhos, e o pai também, os pais, os dois, o que eles podem fazer. Eles tanto elevam, já pensou? Vamos imaginar o fantasma da ópera, né? Esse garoto tendo tido um outro destino. Vamos supor que eles tivessem acolhido. A história talvez não existiria, é verdade. Ou então existiria de uma forma de superação, não é assim? Hoje não se fala tanto em superação. Para cada coisa que a gente vê, superação é motivacional. Imagina se esse garoto, se esse menino não tivesse sido rejeitado com a genialidade que ele foi demonstrando no decorrer da vida dele. Ele seria, provavelmente, ele indo para o caminho certo, para as pessoas certas, sendo notabilizado pelo seu talento, né? Pela sua criatividade, pelo seu conhecimento, pela sua genialidade. Ele seria até aplaudido, talvez, quem sabe? Porque seria um caminho criado, alternativo. A partir do momento que ela trata de fazer aquilo, que quando ela faz aquilo, o pai faz aquilo, isso a vida dele, o destino dele começa a ser construído ali. E o destino é construído por escolhas. E as escolhas foram feitas com base em toda essa tormenta, toda essa rejeição que ficou gravada na alma dele. A Ópera de Paris se refere à Ópera Nacional de Paris, sendo a principal da cidade. E ela funciona em 2 teatros. O primeiro é o Palais Garnier e o segundo é o Teatro Bastille. Esse segundo, ele já é uma arquitetura moderna, que é de 1989, é bem moderno. Mas o primeiro é do século XIX e o seu criador, né, o arquiteto na época foi Charles Garnier. E é justamente esse teatro que é a inspiração, né, para Gaston Leroux. É ali onde, na imaginação dele, o Eric, que futuramente vai se consolidar como fantasma da ópera, ele constrói, ele é um investidor, ele é muito rico, né? Lembra? Ele vem com muito dinheiro, né? Mas ele se esconde de tudo e de todos, tá? Então ele constrói e ele entende, ele coloca na cabeça dele que o Teatro de Paris, a Ópera de Paris, vai ser realmente a sua moradia. Ele consegue viver, né? Afastado de todos, né? De todos ali, da rejeição das pessoas. Na verdade, ele sofreu, e as pessoas que o conheceram, ele só foi objeto, né? Objeto para ganhar dinheiro na questão dos ciganos e também a questão do próprio chá. Ele também usufruiu de alguma maneira das habilidades do garoto, embora tenha ensinado tudo para ele, e depois também a vida dele já não tinha nenhuma importância. Então a vida inteira ele tem passado por essas rejeições. Então a vida inteira começando desde a infância. Então, por conta de todo esse histórico e toda essa jornada, ele realmente usa esse dinheiro para ser um investidor de uma forma fictícia, né? Da Ópera de Paris, que é o Palais Garnier, né, que é realmente quem passar por lá em algum momento, foi aqui nesse teatro exuberante que se passa, digamos, a história de Eric, do fantasma da ópera, tá? E ali ele passa a viver no subterrâneo. Ele tem, com o decorrer da história, ele tem o próprio camarote dele, ele administra tudo, ele cria situações para que as pessoas entendam, de uma certa forma, que há um poder maior que comanda a Ópera de Paris, que comanda esse teatro.
Então, como ele é um profundo conhecedor dos bastidores, tudo da criação, da parte arquitetônica, de engenharia, então ele conhece todas as passagens secretas, ele pode criar situações. Lembrem, ele conheceu muito bem o ilusionismo quando ele estava com os ciganos. Então ele cria situações incríveis ali, e que as pessoas realmente, ele começa a tornar uma lenda, né? Uma figura fantasmagórica que fica na dúvida entre é real ou não é real, existe ou não existe. Mas a verdade, dentro da obra, é que ele tem um camarote só para ele, e ele tem todas as suas necessidades satisfeitas. Ele elege uma única camareira que o passa a conhecê-lo e ter até um relacionamento, um sentido de carinho, tá? Com ele, e atende todas essas necessidades. Ninguém chega até ele, mas ele conhece e transita com toda a liberdade por todos os lugares desse teatro. Ele é o senhor, ele detém, é o espaço dele, é o domínio dele. E quem chega ali tem que atender às suas leis. Ele ainda criança, ele, pela rejeição sofrida pelos pais, ele entra numa trupe, digamos assim, como se fosse aqueles de circo, mas só que são ciganos, tá? Ele entra para um grupo de ciganos em que ele é apresentado como aquele teatro de horror, né? Ele é levado para se apresentar. Eles vão, na verdade, usar o garoto, né? Essa deformidade dele para se apresentar no circo de horror. Imagina isso para uma criança. Imagina uma criança que já veio de não teve nunca nenhum afeto materno nem paterno, né? E foi o que apareceu. Aquela coisa, né? Lembra, dentro da literatura tem uma escola literária chamada naturalismo, né? Que anda igual com o realismo. Na verdade, começa no mesmo ano, né? 1881. O naturalismo, uma das características é fruto do meio. É história de literatura? É apenas um gênero literário? Claro que não. Todo mundo aqui veio de um fruto, de um início, de uma raiz. Então, muitas pessoas se locomovem sim, porque são frutos do meio. E suas escolhas são embasadas nisso. Da mesma forma, o personagem de Gaston Leroux, que se chama Eric, o nome dele é Eric, viu, gente? Ele, na verdade, não é o nome verdadeiro dele, mas é o nome que ele adota, Eric. Ele é adotado e assim fica no decorrer todo o livro, apenas o Eric. E sim, ele se auto-intitula como fantasma da ópera um momento mais à frente. Então ele vai para um círculo de ciganos, né, digamos assim. Eles aproveitam a deformidade dele, do rosto dele, para ganhar dinheiro em cima disso. Só que nesse trânsito, nesse período, não se sabe ao certo o ano em si, como foi, não é colocado isso cronologicamente, mas ele chama a atenção de um chá-peça, né? O título dado aos nobres, né? Aos chefes de Estado, enfim, da Pérsia. Ele chama a atenção desse homem poderoso e o leva, porque na verdade ele tem uma voz muito bonita, né? Ele ouve a voz dele e aí canta, ele desenvolve muitas habilidades de ilusionismo nesse período com os ciganos, né? Ele aprende, ele é hábil, ele aprende muito rápido, ele é muito inteligente, muito. O QI é elevado, né? E ele é levado por essa habilidade, por esse talento dele, pelas habilidades dele. Ele é levado para a Pérsia. Lá ele aprende várias, artes de engenharia, né, arquitetura, como a parte subterrânea, como construir armadilhas, passagens secretas. Ele realmente começa, ele desenvolve grandes habilidades. Ele tem um grande aprendizado nesse período. Só que chega um momento que o próprio chá persa, ele quer eliminar a vida do Eric, porque sabe muitos segredos. E como ele descobre como funciona as galerias, enfim, as passagens subterrâneas, ele ficou com receio, depois de tudo, que ele poderia ser uma espécie de ameaça aos castelos, né, na Pérsia. Então ele decide eliminá-lo. Ele foge. Quando ele foge, ele vai para Paris. Quando ele chega em Paris, ele chega lá com muito dinheiro. Então, a partir daí, ele começa a participar da construção, o investidor, digamos assim, da Ópera de Paris. Quando é que as coisas começam a mudar? Porque havia uma harmonia. Embora Eric, fosse uma pessoa eternamente atormentada, né, por toda a sua jornada, por todos os seus traumas, né, psicológicos que começou com os pais e que se prolongou no decorrer da vida, né? Então, digamos que naquele momento, quando ele investiu na criação, na construção do Teatro de Paris, a Ópera de Paris, ele se sentiu protegido, né? A bolhinha dele, né? A bolha magnífica, né? Suntuosa. Mas sim, era o domínio dele. Quando foi que tudo começou a mudar, né? A história começar a acontecer de entre o suspense, a ação, quando ele se apaixona. Ele, observando, lembra muito aqueles filmes que tem aqueles recorte nos olhos das pinturas, né, que as pessoas ficavam observando. Pois é, ele sabia tudo o que acontecia. E ele conheceu a Christine Daae. Christine Daae era uma jovem, no livro tem 20 anos, né, uma jovem, e ele se apaixona.
mas ele se apaixona de uma forma que tem uma coisa a ser analisada aí. É um amor tão poderoso, mas ao mesmo tempo é obsessivo. Obsessivo. Então, ele machuca a Christine? Psicologicamente, sim. Então, ele decide transformá-la na estrela do teatro, né? Na estrela do teatro. Ele se apresenta a ela, obviamente, com aquela vestimenta, com todo aquele requinte fantasmagórico, enigmático, misterioso, como o anjo da música. Então ele se apresenta como um anjo para ela, mascarado, e realmente ele a conduz ele leva essa menina numa imersão. Ele vai lapidando porque ele é um gênio. Lembremos que Eric é um gênio. O filho rejeitado era um gênio. Ele em tudo ele aprendia tudo, ele tinha habilidades, 1001 habilidades. E a música, com certeza, era uma delas. Então, não só a voz dele, mas ele não se apresentava. Então, ele viu o potencial nessa menina, que passou a ser a sua musa, e passou a canalizar, digamos, essa tensão toda, né? O afeto, a admiração, para que ela tornou um ponto-chave. Ele querer que essa moça se tornasse a estrela do teatro. E ele estava disposto a qualquer coisa. Mas o preço era, digamos assim, ele tinha encontros com ela, ele falava com ela, no filme é colocado, né, quando é a adaptação cinematográfica, é quase como uma voz no inconsciente dela, sabe aquela coisa do grilo falante do Pinóquio? Pois é, ele ficava aqui, ó, falando no ouvido dela. E ele ensinou, ele realmente se empenhou, e eles começaram a ter uma ligação, uma relação íntima, no sentido de mente, era uma relação mental entre eles, uma codependência. Ela era o anjo da música que vinha visitá-la, que aparecia, que a levava pelos caminhos secretos do teatro, por portas que se abriam, e ele sempre acionava, sempre ensinando, sempre a sua maneira. Ele passou a exercer um domínio sobre ela, domínio mental sobre ela, né? Um comando, ele a comandava, e ela, por sua vez, se deixava levar. Então era a relação de um amor obsessivo, de domínio muito forte. Era o que se chama, que a gente ouve falar, de uma relação tóxica, né? Uma relação tóxica, digamos assim. Tóxica, porém, há que se dizer que ele tinha um sentimento genuíno por ela. E há que se dizer também que era um sentimento nutrido diante das circunstâncias dele, de um histórico, um histórico de rejeição, de um homem que não se sente completamente homem porque ele não quer se apresentar para ele tal qual ele é, com medo da rejeição da Christine. Quando tudo também começa a mudar, é quando esse teatro ele também passa a ter novos administradores que não querem atender mais aos caprichos dele. E a Christine, ela se encontra com digamos, um amor de infância, Raul Chani. Então começa a se formar aí um triângulo amoroso, digamos assim, um triângulo amoroso. E eles começam... O Chani, né, Raul Chani não sabe da existência do fantasma da ópera. Ela apenas entende que há um perigo ali. Ela entende que se Raul Chani se aproximar dela, o fantasma da ópera pode fazer mal a ele. E ela, para preservar a vida dele, ela pede que ele se distancie, que não procure mais, que se torne aquele amor impossível, digamos assim. Porque onde quer que ela esteja, estará ali o fantasma da ópera, sempre. Aquela Every Breath You Take, pois é, está sempre ali ao lado dela. Cada vez que ela anda, cada vez que ela respira, nos sonhos dela. Então o triângulo está formado. Nesse triângulo, quando ele se forma, muitas coisas, acontecimentos, investigações, digamos que o passado volta. Aliás, uma das características da literatura gótica é o passado sempre presente, né? Vou fazer agora uma referência a uma música do Lu Santos, muito antiga, que é Só o passado rolando em sua porta, feito alma penada. E é isso, né? É música? Não, é verdade, né? Porque a gente faz a lei da ação e reação. Demora um pouco, mas volta, né? Então, a literatura gótica, o passado dele sempre atormentado, sempre presente. Um dos capítulos mais... Eu não lembro agora exatamente o número, mas o capítulo que estremeceu tudo foi justamente esse descortinar, tirar essa máscara, né? Que é a máscara emocional. E que essa máscara emocional, essa máscara guardava um homem sofrido, toda uma história. Foi o capítulo. Não foi dois, foi o capítulo. Né? Quando ele descortina, quando ele se mostra, né? As suas emoções, o que o levou, como ele se sentiu, a rejeição sofrida e como ele se sente diante do mundo de todos. Então aquele capítulo é excepcional. Então, desse triângulo amoroso formado, e você fica se perguntando o tempo todo, afinal de contas, Christine ama quem?
no decorrer do livro, ela se encontra com esse Raul Chani, demonstra um afeto, mas ao mesmo tempo, na mesma proporção, você sente que mesmo que seja tóxica, seja uma dependência psicológica, né, que existe entre eles, há também um imenso afeto dela em relação a Eric. Né? Mas ninguém sabe exatamente o que é o que. E só lendo para entender, para saber o desfecho dessa história fascinante. Porque são vários pontos a serem refletidos que eu vou comentar já já. Mas aqui o convite fica feito para a leitura desse livro, que é uma obra que transcende o tempo por tratar de tantas complexidades, inclusive o comportamento humano, a questão do pai, da mãe, a questão do medo da rejeição, né? O que uma rejeição pode fazer em um ser humano, né? E a genialidade que vive as ocultas no mundo subterrâneo. Quer dizer que a deformidade é maior do que a genialidade, tudo que uma pessoa tem a oferecer para o mundo. É uma questão moral, uma questão moral humana. Vamos às observações, às reflexões sobre esse livro. A primeira é sobre a rejeição. O quão um pai e uma mãe rejeitando o filho, o que isso vai acarretar em toda a sua vida, porque as escolhas, é bom que se diga que até os 2 anos, tudo que é vivido fica ali, ó, arquivado no inconsciente da criança, que ela nem vai lembrar quando for adolescente, pior adulto, mas com certeza as suas decisões, a forma como ela transita no mundo e as suas relações, aliás, a relação com ela mesma, a autoimagem que ela tem dela, a autoestima que nunca foi construída, é anulada. Imagina uma pessoa que não tem isso, como é que ela vai se relacionar com o próximo? Como foi que Eric se relacionou com Christine? Ele chegou até ela pelo talento da moça e pela genialidade dele musical, e isso os uniu. Mas a forma dele, a declaração de amor como homem, no decorrer do livro, não percebemos isso não. Percebemos a forma que ele tinha de se relacionar era dominando, porque ele teve que dominar aquele espaço. E como ela fazia parte daquele mundo musical, daquele teatro, ela também fazia parte do domínio dele. Então é uma questão muito psicológica. Foi como ele aprendeu a lidar com o mundo e a sua relação com as pessoas dessa maneira. Então fica a profunda reflexão, né? Porque pegar aqui mais uma frase aqui, tá? Que todo mundo, acho que a maioria conhece pelo menos, tu te tornas responsável por aquilo que cativas, né, Exupéry? Não é Pequeno Príncipe, não é Raposa, não é? Ou um personagem, 2 grandes personagens também da literatura. Vamos lá. Frankenstein, que é o que a gente está terminando agora. Frankenstein sofre a rejeição do seu criador. É uma coisa absurda, mas Victor Frankenstein, a gente chama de Frankenstein, na verdade, a gente sempre entendeu que era o monstro, digamos assim. Na verdade, é Victor Frankenstein. Ele chama o tempo todo de Frankenstein de demônio. Algo que ele criou e ele rejeitou. O que acontece com esse demônio, o que acontece com esse monstro? Quem é o monstro na história? O que acontece com ele, as escolhas que ele faz, o caminho que ele vai sendo construído, também é um determinismo, também é um fruto do meio, é a característica do naturalismo. Da mesma forma, não tenho como não lembrar de Corcunda de Notre Dame. Eu pelo menos assisti o desenho. Eu assisti o desenho e quando ele decide ir para a festa, ali, né, sai do campanário e desce, o Frollo, ele acaba jogando tomate, incita a população e de repente o Corcunda, ele se vê subjugado ali, massacrado, humilhado, rejeitado. Porque ele é um corcunda, porque ele tem aquele olhinho pra cá, pra cima, e no entanto ele é uma doçura, que é o monstro na história, né? O homem da igreja ou do corcunda? Meu Deus, a resposta é óbvia. Então são personagens que seguem essa mesma linha, né, do que uma rejeição pode fazer. No caso do Notre Dame, no desenho, ele é um doce, ele não se deixa contaminar tanto, né, por aquela... Mas ele é uma vítima acirrada de toda aquela perseguição. Mas Frankenstein, sim. Então, rejeições, e a gente fala de rejeição agora do Eric, mas rejeições na escola, rejeição na família, rejeição pelo pai, a omissão do pai e da mãe, não é verdade? Então, isso é um ponto-chave para mim, em se tratando de psicologia, em se tratando de leitura-terapia, é fundamental. Outro ponto importantíssimo, o uso da máscara, né? Se esconder, né? Eu vi situações depois do Covid, adolescentes que não tiravam máscara por nada. Gente, o Covid já passou, porque o uso da máscara, cadê o rosto de vocês? Já não era mais a questão do Covid. Na verdade, pegou carona na questão do Covid para esconder isso, né? A baixa autoestima eu vi milhares é uma hipérbole, tá? Mas eu vi muitos adolescentes com máscara, pessoas com máscara, na verdade, para se esconder do mundo, da sociedade, não interagir com o próximo. Somos da mesma espécie, temos que interagir sim.
a que se aprender, né? Melhor, é bem melhor. Com a máscara, é a questão da autoestima. Então, e a máscara também no sentido de análise, a gente analisou isso, na verdade, a ocultar essas emoções. Ele ocultava tudo isso. Como eu falei anteriormente, quando ele tira aquela máscara e mostra toda a dor dele, quantas pessoas não fazem isso e sucumbem? Sucumbem, né? As emoções, elas definem o comportamento da gente, né? Elas sucumbem. A máscara, metaforicamente falando, é tudo aquilo que é oculto, né? Vai ocultando, a gente vai guardando para chegar aonde? Né? O que se sai ganhando com isso? Embora, na verdade, o que parece, Gaston Leroux, ele colocou dessa maneira, porque a sociedade, não é porque é do século XIX, não era porque é ópera de Paris, é a elite francesa, é como um todo, tá? É como se não fosse perdoado, né? A deformidade dele não fosse perdoada. Né? Então, são pontos-chave da obra. Mas, afinal, o que é real na obra O Fantasma da Ópera? Bom, o Palais Garnier, com certeza, lindo e maravilhoso, é lá onde se desenrola toda a história de Eric e de Christine. Mas existe na história, a gente vai lendo e sabendo onde ele vive, existe um lago, né? Sob o Teatro de Paris. Esse lago, ele existe mesmo. Segundo a história, né, da arquitetura, Charles Garnier, ele usou, parece que a água do Sena chegava até ali, e isso ajudou nas fundações, né, do próprio teatro. Então esse lago existe sim. E para quem não viu o filme, ou não leu o livro, tem uma cena clássica, que é a queda do lustre, né? Quando ele tá com raiva da Christine e Raoul Chagny. Então ele começa todo esse processo de revolta e acidentes começam a acontecer, né? E cai um lustre imenso lá no palco. Então assustando todo mundo entende que tem uma força maior agindo ali. Sobrenatural, lembrem, é um romance gótico, né? Sobrenatural, digamos assim. Mas a camareira sabia de quem se tratava. Na verdade, Gaston Leroux, se eu não me engano, ele presenciou uma queda, mas não foi do lustre, foi de um contrapeso, porque tem uma roldana, e esse contrapeso tem o lustre e o contrapeso, e a roldana que fica movendo o lustre, né? Fica mais abaixo, mais acima. Esse contrapeso caiu e matou uma pessoa, isso em 1896. E esse fato fez com que entrasse na obra O Fantasma da Ópera e se tornou realmente um momento interessantíssimo do livro, né? E que mostra, como se fosse a materialização da revolta, nessa materialização de toda a angústia, da rejeição, e de ele não poder se mostrar. Então ele tinha que usar as armas que ele tinha ali, que era conhecer toda a arquitetura e mover ao seu bel prazer. Outra coisa, mas tem uma lenda muito interessante, conta-se também da existência de um esqueleto, na história tem um esqueleto. Existe uma lenda lá na Ópera de Paris, que foi encontrado um esqueleto, possivelmente uma lenda, mas de um ex-bailarino na época, que tinha morrido de coração partido, de amor mesmo. Esse bailarino se apaixonou por uma bailarina e não teve o amor correspondido. Ele morreu e esse esqueleto foi encontrado ali. Isso também, uma lenda, digamos assim, mas que também serviu de inspiração para Gaston colocar no livro. Isso sem contar com as lendas, tá, gente? As lendas, os lugares assombrados de Paris, né? Os prédios muito antigos. E a Ópera de Paris não ficou fora disso, tá bom? Há também quem diga que o Teatro Municipal, se eu não me engano, é do Rio de Janeiro, se eu não estiver enganada. Há uma história de que também há aparições lá. São prédios antigos. Quem acredita ou não acredita, mas a verdade é que há quem testemunhe tais fatos. E o Ópera de Paris, ele não fica isento disso. E chegamos ao legado, né? Ao legado dessa obra que transcende, porque não só é fascinante a história, como trata de temas muito delicados do ser humano, né? E isso é atemporal, não tem. Em se tratando de ser humano, é atemporal. Passa a sociedade, transita o século, padrões comportamentais na sociedade mudam, mas as emoções, os sentimentos humanos, eles seguem. Gente, O Fantasma da Ópera, ele começou, a primeira versão em cinema foi em 1916. A última, em 2004. São 10 versões cinematográficas. Eu assisti o último, que é Gerard Butler, de 2004, que é absolutamente incrível, tá? Gerard Butler, ele fez os 300, né? 300, né? É aquele comandante, enfim, o general. O teatro, adaptações para o teatro. Sem contar na Broadway, tá? Na Broadway foram 35 anos de apresentação. Foram
13 mil apresentações. Recebeu mais de 70 prêmios. Pessoas do mundo inteiro, eu não estive lá, é verdade, mas no geral, pessoas do mundo inteiro assistiram. Milhões de pessoas assistiram. E só encerrou tudo por conta do Covid-19, né? 2019, gente. Que realmente o público, ela não foi só lá, né? Atingiu o mundo todo. Então, realmente, os produtores acharam por bem cancelar, digamos. Mas foram nunca na história da Broadway um espetáculo ficou tanto tempo. Foram 35 anos. A obra, eu acho que nem o Gaston Leroux, ele nem imaginou que chegaria tanto. Eu acho que não. Embora a obra dele, eu acho que ele entendeu que era magnífica, mas foi muito além do que eu acho que talvez ele pudesse ter imaginado algum dia. Transcendeu, passou o século, mais de 100 anos aí. E ela continua sendo encenada, tá? Em turnês, em Londres, Estados Unidos, pelo mundo afora. Inclusive uma adaptação veio aqui pro Brasil também. Não sei se veio de lá, mas que foi cantada aqui em português. A escuridão só faz mostrar que sim, o fantasma da ópera está dentro de mim. Né, houve uma mega apresentação, não sei, com certeza deve ter sido o Teatro Municipal do Rio e São Paulo, nesse circuito aí. Vocês podem ver depois. Mas a obra transcende, a mensagem, as várias reflexões são fundamentais e Eric continua fascinante. Ele transcende o tempo. Eric. Raul Chani, sim, o cavalheiro, o amor da infância. Mas Eric, agora fica a pergunta, gente. Se fosse você, você optaria pelo Raul Chani ou pelo Eric? Que a sua maneira era um afeto. Será que haveria uma chance, um resgate, um renascimento? Será? É uma questão polêmica. Com quem Christine deveria ficar? E se fosse você? Você ficaria com Amor em Curso? É o de salvação, amor de perdição e salvação, né? Camilo Castelo Branco. Então, de salvação ou de perdição? Que poderia também ser de salvação? Enfim. Gente, para quem não leu, leia. Para quem não leu, leia O Fantasma da Ópera. Para quem não assistiu o filme, tem 10 adaptações cinematográficas. Eu, particularmente, eu assisti o último, de 2004, e é absolutamente magnífico, belíssimo musical. Tem também no YouTube o Antônio Bandeiras com a Sarah Brightman, que é uma cantora que eu admiro demais, ópera, ela canta ópera, belíssima. Eles cantam o tema O Fantasma da Ópera, né? Então, fica a dica também ver no YouTube, tá? E outras versões também, né? Outras versões também dessa música transcendental. É linda demais. É perfeita. É perfeita. É cult, é extremamente cultural, é de bom gosto, é clássica. Enfim, gente. Muito obrigada por ter ficado até aqui. O Clube de Leitura agradece. E os nossos encontros acontecem aos domingos, às 20, 21 horas no momento, tá? Quem quiser realmente participar de uma leitura informal, deixa nos comentários. Não esquece de deixar um like, não esquece de compartilhar, de indicar esse vídeo, porque ajuda a difundir esse canal, tá? Que faz um ano que eu estou fazendo e um ano eu tô aqui, ó. Vai lá, curte. Enfim, gente, a cultura, a literatura, o clube agradece. Muito obrigada.